Estrutura Federativa do Brasil na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 estabelece o Brasil como uma república federativa composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e pelos territórios. Esse modelo de organização política e administrativa visa descentralizar o poder, garantindo autonomia a cada ente federativo, promovendo um equilíbrio entre as diferentes regiões do país e assegurando que as decisões governamentais sejam mais próximas das necessidades locais. A União é o ente federativo responsável pela condução dos assuntos de interesse nacional. Suas competências abrangem a defesa nacional, a política externa, a emissão de moeda, a regulação do sistema financeiro e a definição de normas gerais sobre diversas áreas, como educação, saúde e segurança. A União tem a função de coordenar e integrar as ações dos outros entes federativos, buscando uniformidade e harmonia nas políticas públicas implementadas em todo o território nacional. Os estados são unidades federativas autônomas que possuem governos próprios, com um governador e uma Assembleia Legislativa eleitos diretamente pela população. Os estados têm competências exclusivas e concorrentes com a União. Nas competências concorrentes, os estados podem legislar suplementando a legislação federal. Exemplo disso é a legislação sobre meio ambiente, onde os estados podem estabelecer normas específicas que complementem as normas gerais da União. O Distrito Federal é uma unidade federativa singular, pois acumula as competências legislativas e administrativas dos estados e dos municípios. Isso se deve à sua condição especial de sede do governo federal. O Distrito Federal é governado por um governador e uma Câmara Legislativa, ambos eleitos diretamente. Ele tem autonomia para organizar seus próprios serviços públicos, incluindo saúde, educação, segurança e transporte, adaptando-os às suas particularidades. Os municípios são as unidades federativas mais próximas do cidadão e desempenham um papel crucial na prestação de serviços públicos e na administração local. Cada município é governado por um prefeito e uma Câmara de Vereadores, eleitos diretamente pela população. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como o uso do solo urbano, os serviços de transporte público, a saúde e a educação fundamental. Essa proximidade com a população permite uma gestão mais eficiente e adaptada às necessidades específicas de cada localidade. Os territórios, apesar de mencionados na Constituição Federal de 1988, atualmente não existem no Brasil. Historicamente, os territórios são regiões que não alcançaram o status de Estado e são administrados diretamente pela União. Se necessário, a criação de novos territórios pode ocorrer por lei complementar, atendendo a critérios específicos de interesse nacional. A repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios é um dos pilares do federalismo brasileiro. A Constituição Federal de 1988 define um sistema de competências exclusivas, privativas, concorrentes e suplementares. As competências exclusivas são aquelas que pertencem unicamente a um ente federativo, como a defesa nacional para a União. As competências privativas, como a legislação sobre direito civil e comercial, podem ser delegadas pela União aos estados e municípios. Nas competências concorrentes, a União estabelece normas gerais, enquanto os estados e municípios podem complementar essa legislação com normas específicas. Por fim, as competências suplementares permitem que os municípios legislem sobre matérias de interesse local, respeitando as normas gerais estabelecidas pelos entes superiores. O princípio da subsidiariedade orienta a distribuição de competências no Brasil, determinando que as políticas públicas devem ser executadas pelo ente federativo mais próximo do cidadão, sempre que este tenha capacidade para tal. Esse princípio busca promover a eficiência administrativa e a participação popular nas decisões governamentais, assegurando que as ações sejam adaptadas às peculiaridades locais. A autonomia financeira dos entes federativos é garantida pela Constituição Federal de 1988 por meio de um sistema de repartição de receitas. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm fontes próprias de receita, além de receberem transferências intergovernamentais. Exemplos dessas transferências são o Fundo de Participação dos Estados, FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que redistribuem parte da arrecadação de impostos federais para os estados e municípios, visando reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento equilibrado.
A fiscalização dos recursos públicos é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão pública. A Constituição Federal de 1988 estabelece órgãos de controle interno e externo para essa função. O Tribunal de Contas da União, TCU, e os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios são responsáveis por fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos. Além disso, a Controladoria Geral da União, CGU, e as controladorias estaduais e municipais realizam auditorias e controles internos, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos. A participação popular na administração pública é um princípio essencial da Constituição Federal de 1988, promovendo a democracia participativa. Instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular permitem que os cidadãos influenciem diretamente o processo legislativo e as decisões governamentais. Além disso, os conselhos de políticas públicas, formados por representantes do governo e da sociedade civil, são importantes espaços de deliberação e controle social, garantindo a inclusão da população nas discussões sobre políticas públicas. A descentralização administrativa promovida pela Constituição Federal de 1988 visa assegurar que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficiente e equitativa, atendendo às necessidades locais. A autonomia dos entes federativos permite a adaptação das políticas públicas às realidades regionais, assegurando que as decisões sejam tomadas com base no conhecimento das peculiaridades locais. Essa descentralização contribui para a redução das desigualdades regionais e para o desenvolvimento sustentável do país. A cooperação entre os entes federativos é fundamental para a implementação eficaz das políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 incentiva a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios na formulação e execução de políticas públicas. Essa cooperação pode se dar por meio de convênios, consórcios públicos e outras formas de colaboração, visando a promover a integração regional e a eficiência na prestação de serviços públicos. A Organização Político-Administrativa do Brasil, conforme estabelecida pela Constituição Federal de 1988, é um marco importante para a consolidação da democracia e da justiça social no país. A autonomia dos entes federativos, a repartição de competências e receitas, a cooperação intergovernamental e a participação popular são princípios fundamentais que fortalecem a governança e promovem o bem-estar da população. Essa estrutura complexa e multifacetada é essencial para o funcionamento harmonioso do Estado e para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em resumo, a Constituição Federal de 1988 delineia uma estrutura federativa que busca equilibrar a centralização necessária para a unidade nacional com a descentralização essencial para a administração eficiente e adaptada às realidades locais. A autonomia conferida a cada ente federativo permite a promoção de políticas públicas mais eficazes e a inclusão da população no processo decisório, fortalecendo a democracia e promovendo o desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões do Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!